Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Olá, bom dia, eu sou o pastor Adenelson e hoje eu estou mais uma vez muito entusiasmado para te trazer uma mensagem especial. E olha o tema: seus pecados foram removidos. Que legal, né? Pastor, mas como é que funciona isso? Você vai aprender. Segura só um pouquinho. Eu sou do Ministério Luz para o Mundo, nós somos filiados à Vinha Ministérios e estamos ali na rua Clarindo, que é a antiga Amazonas, número 475, aqui em Canaã dos Carajás. Eu te convido a participar nas sextas-feiras e nos domingos. Nós temos culto sexta e domingo e durante a semana célula nas casas, reunião poderosíssima nas casas, tá bom? E eu faço parte do ministério que o pastor Aloysio é presidente. Inclusive eu te convido a estar acessando aí no YouTube, Aloysio Silva. Tanta mensagem especial que você não tem noção, tá bom? Seus pecados foram removidos, sabe? E hoje é uma das situações mais frequentes que centenas de jovens e adultos até mesmo precisam de ajuda no problema da pornografia, né? E isso é um tema que a gente já começa falando sobre isso. Muitos experimentam, sabe, uma completa libertação desse vício e depois de ouvir a respeito da graça de Deus, mesmo assim, alguns ainda continuam com dificuldade de deixar a pornografia, mesmo depois de compreenderem a graça de Deus, né? Então, assim, o problema desse caso é porque tem enorme dificuldade de crer no perdão de Deus, que os seus pecados já foram perdoados. E por algumas razões as pessoas não conseguem acreditar que Deus já perdoou por causa do seu padrão habitual de pecar, tá? Principalmente com a pornografia, que é o assunto que eu toquei agora, mas tem pecados de todas as formas, né? Então, nesse caso, nós sempre devemos esclarecer para as pessoas, eu te esclareço hoje, Ele já te perdoou. A palavra é essa, Ele já te perdoou. Você confessou Jesus como seu Salvador único pessoal? Você já foi perdoado, irmão. A Bíblia diz que Ele sem pecado se fez pecado no seu lugar para que você se tornasse justiça de Deus. E é exatamente isso que eu quero te dizer agora, porque a Bíblia diz que o que Ele fez? Ele trocou, Ele levou sobre si os seus pecados e te deu em troca a justiça. Você é visto por Deus como justiça. Pastor, nesse caso eu estou liberado para pecar? Negativo. Agora você entendendo isso é que você vai dizer, Ele me ama tanto que me perdoou sem eu nem merecer, então agora eu vou fazer a vontade do Pai. Poderoso isso, né? Então, assim, eu quero te dizer, nesse dia em especial, que muitas pessoas costumam ficar orando o tempo inteiro e dizendo assim, Pai, perdoa os meus pecados, toda oração, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Você sabe o que está acontecendo com isso quando você faz isso? Você simplesmente está dizendo que não acredita, não crê que Ele já perdoou os seus pecados. É exatamente isso que está acontecendo. E quando você fala isso, você não está acreditando em Deus. E quando você não crê, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você entende que Ele é o papai, que Ele te ama muito, as coisas mudam de rumo, sabe? E eu quero declarar essa grande vitória sobre a sua vida. Existia naquele tempo um sistema antes, né, no Antigo Testamento, o sistema da expiação dos pecados. Projeta esse primeiro versículo para nós aí, meu grande assessor. Projeta para a gente ler ele e já começar com ele. Olha só o que vai acontecer. Eu quero te mostrar nessa projeção desse versículo. Olha, ora visto que a lei, ela tem sombra dos bens vindouros. Escute só, ele está dizendo, olha, a lei, que é o Antigo Testamento, é uma sombra de quem? Dos bens vindouros. Que bens vindouros são esses? É o Novo Testamento. Tudo que Jesus Cristo iria conquistar na cruz do Calvário, você está me entendendo? Então ele está falando, não a imagem real das coisas, então era só uma sombra, sabe? Não tinha como lá na lei ser aperfeiçoado. Ele disse, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após, perpetuamente, eles ofereceram. Tá vendo? Aí ele continua dizendo, doutra sorte não teria cessado de ser oferecidos. Poderoso, né? Então escute. Ele continua dizendo, porquanto os que prestam culto
tendo sido purificados uma vez, olha aí, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Olha, ele fez uma pergunta, é Hebreus que está falando. Então, escute, os pecados eram só encobertos por sangue de cordeiros, tá? Pode voltar à projeção. Então, assim, era só encoberto. Então, não tinha como perdoar pecados. Inclusive, tinha essa sequência. O sacerdote recebia de quem ia pedir perdão dos pecados um cordeiro sem nenhum defeito, um cordeiro sem nenhum problema, um cordeiro, sabe, branquinho, para poder, sabe, ser imolado no lugar ali. O sangue dele era aspergido nas pessoas e eles acreditavam que tinham sido perdoados, mas não tinha. Eu até costumo dizer que isso é como um cartão de crédito. Você passa o cartão, dá uma impressão que não está pagando a conta, mas um dia a fatura vem. E estava só encobrindo os pecados. E o que acontece agora? Jesus Cristo, ele veio justamente para mudar essa história. Então vamos lá, para entender isso, a Bíblia diz que os israelitas, ele continuamente ofereciam sacrifício anualmente, de novo e de novo e de novo. Então, se fosse um sacrifício aceito por Deus 100%, não precisava, era só uma vez. Então, o trabalho ali nunca estava terminado. Eles milagrosamente tiveram encontrado um sacrifício perfeito, sabe? Quando Jesus Cristo veio, o sacrifício perfeito está em Jesus Cristo, nós sabemos disso. Então, a lei é exatamente isso, né? Só encobrir os pecados. Agora, Jesus Cristo, que é a graça, ele realmente perdoou todos os pecados. Olha o que Deus diz, ele diz, olha, eu usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele fala dos seus, ele está falando no plural, ele está falando passado, presente e futuro. Pastor, por isso, então, o senhor está permitindo eu pecar? Negativo. Jesus Cristo nunca permitiu ninguém pecar. Quando ele curava e operava milagre nas pessoas, o que ele dizia? Vai e não peques mais. Não é verdade? Vai e não peques mais. E quando ele dizia isso, as coisas mudavam de rumo. Porque a pessoa entendia, ele me ama tanto, ele perdoou os meus pecados e agora eu vou fazer a vontade do Pai. E é exatamente isso que Deus quer, que você faça a vontade do Pai. Amém? Projeta mais um para nós aí, Elias. Vamos lá. Olha o que ele diz. É impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Que poderoso isso, não é verdade? A Bíblia está dizendo que é impossível, né? Então, por quê? Porque, na realidade, era só a cobertura. É por isso que eu estou falando e provando na Bíblia. Então, tem a expiação dos pecados, que era esse período, e tem a remoção dos pecados. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram repetidos continuamente o tempo inteiro, mas Jesus trouxe o perdão de uma vez por todas. O sacrifício do Antigo Testamento expiava, ele só cobria os pecados. Jesus levou os seus pecados para sempre. O sacrifício do Antigo Testamento era só lembrança anual dos pecados. Projeta mais um para nós. Olha o que está escrito aí, ó. Pois também Cristo morreu uma única vez, tá vendo? É uma só. Uma única vez. Pelos pecados do justo. Dos injustos. Pelos pecados, perdão. O justo pelos injustos. Quem é o justo? Jesus. Morreu por quem? Pelos injustos. Para quê? Para conduzir-vos a Deus. Então, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, isso é muito poderoso, sabe? Os pecados já foram removidos para sempre. Jesus Cristo, justo, morreu pelos injustos. Ele morreu por mim e por você. Nós, pelo que nós fazemos, não somos justos, mas ele, sendo justo, nos tornou justiça de Deus. Ele trocou, fez uma troca lá na cruz do Calvário. É por isso que a gente sempre tem que lembrar da cruz como um local de sacrifício, é o local onde houve o maior milagre, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Inclusive, você que ainda não confessou Jesus, que está me ouvindo, eu te convido a fazer isso agora. Pastor, como é que faz? Vamos dar uma parada aqui, isso é importante. É só você crer e confessar. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz e que ele ressuscitou? Muito bem. Então confessa comigo, fala, eu creio, abre a boca e fala, que Jesus morreu na cruz e que ele ressuscitou e que ele vive.
Agora fala mais bonito ainda. Jesus, eu te aceito como meu Salvador único e pessoal. Amém? Isso é poderoso. João Batista, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu, sabe, uma palavra poderosa, sabe, ali naquele momento. Ele foi usado pelo Espírito Santo para dizer: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É revelação. E a morte de Jesus por causa dos nossos pecados significa que você não precisa mais se esforçar para obter perdão e mais purificação. Você já foi perdoado, sabe? Você pode colocar total confiança na obra consumada de Cristo. Isso significa que não há mais obrigações religiosas para cumprir, irmão. Em vez disso, você é convidado a descansar no único e perfeito sacrifício de Jesus que eu trouxe de volta para Deus. É a reconciliação sua com Deus. O que eu devo fazer então, pastor? Vou finalizar assim, com essa resposta agora. Muitas vezes as pessoas perguntam se o céu é um lugar para mim, se eu não preciso de mais perdão, então por que eu devo fazer quando eu pecar? O que eu devo fazer? Sabe? Olha, esta é uma ideia maluca, mas pare agora e veja um detalhe. Afaste, fuja do pecado. Experimente agradar a Deus. Por quê? Pelo perdão que você já tem em Cristo Jesus. Siga em frente, meu irmão, confiando no Senhor para aprender novas atitudes. O próprio Pedro, ele falou na Bíblia, olha, aquele que não rouba, não roube mais, aquele que faz coisas erradas, não faça mais, quem mente, não minta mais, quem faz qualquer coisa errada, para de fazer, comece a olhar para aquele que te ama e te dá vitória. Então isso não é por uma exigência, porque você sente o desejo de agradar ao papai. Poderoso, né? Abre para nós mais uma projeção aí. Olha só o que vai dizer aqui. Justificados, pois mediante a fé. Então tu tem que crer. Tu está entendendo? Tu tem que crer. Então tu é justo hoje só se tu crer. Por isso que ele diz assim, o justo vive pela fé. Justificado, pois mediante a fé. O que aconteceu? Nós temos paz com Deus, então Deus não é nosso inimigo. Eu creio em Jesus Cristo, confessei Ele como meu Salvador, Ele não é mais meu inimigo. Eu tenho paz com Deus. Como? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que você, quando aceita Jesus, você passa a fazer parte do corpo de Cristo. E agora Deus, quando olha para você, Ele vê Cristo em você. Ah, pastor, mas eu faço muita coisa errada. Você já faz parte do corpo de Cristo. Por que Deus diz que não lembra mais dos meus pecados? Ele esquece das coisas negativas, Ele não esquece. Mas os seus pecados não estão mais em você, eles foram transferidos para Jesus. Pastor, e porque nesse caso o Senhor está dando liberdade para a igreja pecar? Negativo. Se você pensou isso, você está errado. Todas as pessoas que recebem, percebem que foram perdoadas, elas procuram se regenerar, mudar a história por si mesmo, pelo seu amor. Está entendendo? E tem mais. Essa é a primeira parte da pregação. O restante da pregação é dizendo, existe o reino dos céus. E Jesus Cristo disse em Lucas 16:16, a lei e os profetas foram até João Batista. Então, a lei e os profetas pararam em João Batista. Jesus Cristo é o fim da lei. Sabe? É o fim da exigência da lei. Ele disse, de agora em diante é pregado o reino dos céus e todos se esforçam para entrar nele. Então, a pregação é essa. A pregação de Jesus Cristo no Novo Testamento é o reino dos céus. Você pode olhar se ele não fala o tempo inteiro. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a um filho pródigo. O reino dos céus é semelhante a um dono de uma vinha. É o tempo inteiro falando. Então, o foco é reino dos céus. E ele diz que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, nenhuma mente imaginou a glória que ele tem reservado para aqueles que amam o Senhor. Amém? Então hoje você já tem paz com Deus por Jesus Cristo. Você faz as pazes com os outros porque eles não morreram pelos seus pecados. Aí você que faz as pazes. Não é verdade? Você, me perdoa, me desculpa, eles não morreram. Agora, você não precisa buscar paz com Deus porque o próprio Jesus morreu pelos seus pecados. Ele levou os seus pecados para sempre e não mantém nenhum registro deles contra você. Amém? Que Jesus multiplique o favor na sua vida. E eu quero te falar mais um detalhe para finalizar. Não há nada que você possa fazer para se tornar mais perdoado do que já é neste momento. Se você está em Cristo,
Você é uma pessoa totalmente perdoada de uma vez por todas. Amém? Uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? A palavra é, e eu declaro a vitória na sua vida em o nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, abençoado, um ótimo mês, um ótimo ano, em nome de Jesus. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.